Ela foi influenciada por causa de uma amiga. Já agora eu vou ligar pra ela, dar a notícia que ela tanto espera. Ela tá livre como um passarinho para poder... Eu quero ouvir vocês! Baby, hello, tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar se foi divertido me trair. Hey! Cala a boca, posição aqui. E é isso aí, nós estamos de volta aqui no Hora Certa, Enem. E você de casa que nos acompanha pela TV Sim, pela Record News, é claro, sinta-se à vontade para desfrutar de todos os temas que nós estamos tratando aqui, preparados para você de casa e com essa plateia animada aqui que eu quero ver. É isso aí. Bom, antes de mais nada, a gente tem que agradecer àqueles que estão patrocinando, é claro, esse nosso evento aí. E eu venho agradecer a CNA, Escola de Idiomas, Zenilda Spa de Saúde e Beleza, CrossFit Linhares, Pizza Bela, Vidrocar, TV Sim, Marino Mafra Produções, Marité Turismo, Marcele Miranda, Comercial Quebai e Le Palace. O nosso muito obrigado aí e, é claro, a todos vocês que vieram aqui participar e aos nossos convidados e a banda aí com a Carol tocando, mostrando o seu talento. Bom, passamos agora então para o bloco 2, aonde nós vamos tratar de um tema muito importante, né? A gente veio exatamente aí tratando dentro do primeiro bloco sobre fake news. E agora, é claro, vamos falar de um assunto que ele se torna fundamental dentro da nossa sociedade, que veio causando aí exatamente certas polêmicas, né, que é a questão da vacinação. A gente fala de fake news, a gente fala de informação, e é exatamente da forma como a mídia, ou melhor, como as pessoas interpretam, né, e a notícia se espalha, gera aquela polêmica. Vale a pena vacinar ou não? Vale a pena exatamente fazer parte desse programa? E aquelas doenças que voltaram e que a gente acreditava que havia sido erradicada. Mas antes disso, nós vamos ver um VT, para que a gente possa interagir um pouco melhor com esse tema. Tudo bom? Tudo. Explicaram para vocês o tema da pesquisa, né? Eles falaram que ia ser uma roda de conversa sobre vacinas. Uhum. E qual a sua opinião? Ué, a minha opinião, eu sou contra a vacina. A gente lê muita coisa que a gente não sabe se é verdade, mas que assusta a gente, né? Tem história de que crianças tomam vacina, a reação na criança que é mais sensível do que a gente, né? Falecem. Você já conheceu alguém que aconteceu isso ou você só ouviu falar? Não, eu ouvi falar. Ouviu falar onde? Na internet. Então você acha que a vacina não protege? Não. Sou contra. Eu quero te mostrar um envelope. Pode abrir. Essa aí sou eu, aos 5 anos de idade. Eu corria, andava, pulava, brincava. E agora essa é a minha cadeira. Eu deixei de vacinar, tive uma paralisia infantil e hoje eu necessito dessa cadeira. Vocês têm mais alguma coisa para dizer? Não. Qual opinião eu posso deixar registrada? Com exemplos a gente leva um baque, né? Então você consegue mudar sua opinião a partir do que aconteceu aqui? Nossa! Vocês não têm noção do impacto que isso ia. De verdade. Aos 5 anos de idade, eu tive poliomielite por conta de uma vacina que eu não tomei. Eu me lembro até o último dia que eu andei. Ver as pessoas dizer que a vacina faz mal, isso me faz mal também. Eu penso como seria a minha vida se eu tivesse vacinado. E até hoje eu sinto muito, porque... O vídeo é impactante, né?
Bom, doutora Alessandra, eu começo, né, com a sua participação, perguntando que doenças que todos nós brasileiros acreditávamos que havia sido erradicada, né, nunca mais iria voltar talvez, e que agora, infelizmente, retomaram e está aí e a gente precisa combater novamente. Bom, vocês aprontaram porque realmente é impactante o vídeo e a gente, como cidadã, a gente não tem como não ficar sensibilizado Sim. com ele, né? A história da vacinação no Brasil é riquíssima, belíssima. No Brasil não, no mundo, né? Nós temos a varíola que foi realmente erradicada. Nós médicos, nós não conhecemos a varíola, nós atualmente, né? Os mais novos, porque ela, através da vacina para a varíola, que também que gerou muitas questões sociais, né? Muitos movimentos, a gente conseguiu erradicar a varíola. Nós temos a difteria, que foi praticamente, a gente chama de eliminada, né? Que não foi erradicada. A poliomielite, que eu achei que eu nunca fosse falar isso, mas na minha época, eu tinha colegas, amigos, que foram infectados e tiveram poliomielite, tiveram paralisia e deixaram de andar. A poliomielite hoje ainda existe em alguns casos no mundo e, curiosamente, esses casos estão ligados a países que, por questões religiosas, políticas, eles não se vacinam. Países muçulmanos, que temem um ataque via vacina, né? Varíola, difteria, poliomielite, o sarampo. O sarampo é uma doença que a gente estava assim, eliminado, o sarampo desde 2016, né? Infelizmente, agora nós tivemos alguns casos vários casos. E a gente tem que pensar que a vacina é um direito, mas também um dever. Porque quando eu me vacino, eu estou protegendo a mim, mas também estou protegendo uma população de pessoas expostas. Muitas pessoas deixam de vacinar seus filhos com medo das reações. Isso, para mim, é uma questão de muito egoísmo. Porque você não quer que seu filho tenha uma febre, tenha uma dor no braço, mas você pode, dessa forma, estar expondo outras pessoas que não somente seus filhos, né? O que acontece quando a pessoa não conhece, eu não vejo isso só para a questão das doenças que são prevenidas por vacina. Eu vejo outras doenças também que as pessoas não têm vivência, elas deixam de acreditar que essa doença pode voltar, né? Enfim, espero que a partir do dia de hoje, todo mundo aqui saiba, entenda a importância da vacina. Eram milhões de pessoas, era uma população, metade de uma cidade morria por varíola, né? O sarampo era, junto com as diarreias, a principal causa de morte em crianças. É uma doença totalmente prevenível através do calendário de vacinação, né, gente? Então, basicamente, assim, eu estou falando mas nós temos meningites que são prevenidas por vacina, pneumonias graves que podem ser evitadas através de vacina. Nós temos hoje no nosso calendário público 12 tipos de vacinas, mas que combatem mais de 20 tipos de doenças. Eu quero perguntar se a plateia tem alguma pergunta para poder fazer a respeito desse tema que é tão importante, né? Temos aqui, por favor, o microfone. Pega leve, hein? Então, a gente sabe que existem os movimentos anti-vacinas, que tomaram muita proporção na Europa, principalmente depois daquele surto de sarampo que teve na Itália, e também na América do Norte. Eu queria saber se esses grupos, esses movimentos, tomaram alguma força aqui no Brasil e como combater eles. Existem vários grupos que são contra a vacinação. Alguns assumem que são contra e fazem movimentos mesmo. Mas nós temos pesquisas, por exemplo, feitas, patrocinadas por movimentos anti-vacina, que provaram, por exemplo, um fake news. Um fake news da década de 90, um pesquisador renomadíssimo, ele inclusive teve cassado o CRM dele, ele não pode exercer mais a medicina, porque ele associou uma vacina ao autismo. Isso, na década de 90, levou a uma queda considerável dessa vacinação e uma revista super famosa publicou esse trabalho. Esse trabalho hoje, eu posso falar o nome da revista, a Lancet, porque ela já assumiu a parcela de responsabilidade dela, retirou o trabalho de lá, né? E depois disso foram feitos vários trabalhos científicos provando nenhuma associação das vacinas com o autismo, por exemplo.
Mas existe sim, existem grupos de médicos que não usam medicamentos alopáticos, só medicamentos de base natural, né? E eles são contra a vacinação. Os homeopatas, alguns não vacinam, mas a Sociedade de Homeopatia não tomou partido, não definiu, mas alguns homeopatas são contra. Então, existem pessoas que são contra, sim. Mas, graças a Deus, a última campanha agora, ela conseguiu fazer a cobertura esperada. Temos mais alguma pergunta? Aqui? Opa. Microfone lá, por favor. Oi. Então, um dos principais argumentos que a gente vê para quem é contra é que, como a vacina é ofertada pelo governo, a gente sabe que, em meio a tanta corrupção, às vezes o povo fica meio desconfiado por achar assim, talvez seja apenas mais uma estratégia para o governo ganhar em cima disso. Você acredita que isso é pertinente? Olha, o governo ganha com isso, a população ganha com isso, a vacinação só traz coisas boas. Você deixa de hospitalizar, você deixa de ter sequela na população. Então, o governo ganha e ele quer ganhar mesmo com isso. Ele quer que a população tenha uma... Né? Não estou defendendo o governo, eu estou simplesmente dizendo que é o papel, é o objetivo da vacinação, é realmente ter ganho, principalmente para a população. Mais alguma pergunta? Opa, ali. Então, nós sabemos, né, que tem as pessoas que são contra as vacinas, sim, mas também tem as que precisam e não têm acesso. Tem algumas políticas públicas que existem ou que podem promover mais acessibilidade às pessoas que precisam? Toda vacina, ela é direcionada para uma população-alvo. Vocês já perceberam? Tipo assim, campanha da gripe, população tal, população de idoso, criança, gestante, não é isso? Nós temos uma população também que a vacina não está no calendário oficial, né, público, de todo mundo vai lá e toma. Nós temos as vacinas especiais. Por exemplo, se você hoje sofreu um acidente, perdeu o seu baço, você vai ter algumas vacinas que vão ser direcionadas para você. É específica. Tem redes específicas para esses pacientes especiais. Pacientes que estão em doenças AIDS, por exemplo, que convivem com HIV, elas recebem, por exemplo, a vacina para HPV, mesmo não tendo aquela faixa etária de 11 a 14, né? Lógico que a gente não consegue fazer toda a cobertura. Nós temos áreas de difícil acesso, de difícil chegar lá para a população receber. Mas tem programas, sim, para melhorar isso. Mais alguma? Bom, para a gente poder encerrar esse bloco, eu acho interessante a gente falar um pouco da questão jurídica, né? Existe alguma lei que respalda, que de fato, não sei, obriga, de fato, a população a ter que cumprir com esse papel, com esse dever, principalmente no que diz respeito à criança, né? Que a gente viu aí, que às vezes gera esse medo, o que pode acontecer com o meu filho, né? Eu tenho medo, enfim, não compreende muito bem, principalmente em áreas em que talvez a informação ela não chega da forma como deveria, né? E que de repente possa causar alguma situação do pai não cumprir com aquele papel ali. Há uma lei que faça isso ser cumprido? Acho interessante aí você poder, Lucas, contribuir um pouquinho. Olha, tem uma teoria na Constituição bacana, assim, eu sempre gosto, sempre na oportunidade a gente fala dela, chamada Teoria dos Círculos Concêntricos. Por isso que o nome é bem sugestivo. São vários círculos, um em volta do outro. Isso ilustra o quê? No núcleo desse ciclo, no meio dele, está a criança. Está a criança, o adolescente. Em volta dele, em volta desse ciclo menor, vai estar a família. Os pais, ascendentes, descendentes. E em volta vai estar a sociedade, todos nós. E, por último, o Estado. Se é obrigação do Estado, por lei, cuidar das nossas crianças, com campanhas de vacinação, e se ele não ofertar isso, existem instrumentos judiciais para que o façam fazer, vocês imaginem a família. A responsabilidade do pai e da mãe da família é muito maior. Então, se o pai ou a mãe se omitir por qualquer razão, deixar de fazer o que lhe incumbe fazer,
tal como os filhos deixarem de fazer para com os pais na necessidade, no momento futuro, na velhice, eles poderão e serão responsabilizados. O Estatuto da Criança e do Adolescente tem instrumentos administrativos, o pai pode ter uma advertência se não estiver levando o filho para fazer as campanhas de vacinação. Isso pode ser monitorado na escola, isso pode ser monitorado nos postinhos de saúde, por aí vai. O vizinho pode monitorar, por que não? Ele deve, ele não faz parte da sociedade que vigia a criança, então não tem problema nenhum. Tem multa, os pais podem ser multados administrativamente pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E existe legislação criminal também, né, doutor? O Código de Processo, o Código Penal também. Nós não vamos falar de fato específico em si, mas poderia ser desde um maus tratos até um abandono de incapaz, né, doutor? Isso, e até mesmo, dependendo do caso da situação, um homicídio culposo, por negligência do pai e da mãe. Então, existem instrumentos de lei, sim, e são instrumentos severos, fortes. Bom, nós estamos encerrando... Só um minutinho. Ah, claro. Só complementando, que nos Estados Unidos, o pai tem a liberdade, ele pode ou não vacinar. Só que há restrição, você não vacina, mas seu filho não terá direito à creche, à escola, a várias outras coisas. Então, existe uma certa pressão. E, só complementando o que a Lisandra falou, em relação a esse médico, eu lendo sobre o assunto também, diz que foi um tipo de fake news. Na realidade, ele estava idealizando uma vacina sobre o sarampo, então, por interesses financeiros, ele preparou toda essa publicação nessa revista com a intenção de lançar uma vacina. Então, mostra novamente o perigo da fake news. Sempre tem um escuso atrás disso, um interesse, às vezes, político ou financeiro. Então, no caso, para imaginar a irresponsabilidade desse médico, né, que está mexendo com vidas. E, com isso, ele acabou perdendo o seu título de médico, né? Muito sério. Bom, nós estamos encerrando agora esse bloco, né, no qual nós tratamos desse tema tão importante que, de fato, aí causa uma preocupação e, é claro, também cobra de nós uma conscientização. Vou pedir, Carol, para poder tocar mais um pouquinho, cantar, para animar essa galera, certo? E vem novidade aí. Vai lá, Carol. Ei, aqui ó pro meu rei, tô livre outra vez, fazendo o que eu não fiz. Tô morando na farra do jeito que eu sempre quis, só eu que tava amando e ele nem aí. Levando vida de solteiro e namorando. Se errar eu mando, põe a culpa em mim. É estratégia de que só tá me enganando. Só eu que tava amando e ele nem aí. Levando vida de solteiro e namorando. Se errar eu mando, põe a culpa em mim. É estratégia de que só tá me enganando. Ninguém vai estragar meu dia. Se o teu pau te desaprendi a amar. Mudei de casa, troquei de celular. Não tô vivo de vontade de voltar. Eu tô vivendo e ele não vai me achar. Não, ei, ó que ó pro meu ex. Tô livre outra vez, fazendo o que eu não fiz. Tô morando na barra do jeito que eu sei. Ei, ó que ó pro meu ex. Tô livre outra vez, fazendo o que eu não fiz. Tô morando na barra do jeito que eu sei. Vou pedir para que a banda possa segurar aí. Vai segurando. Porque eu quero chamar aqui. Ela é psicóloga. Ela é coach de relacionamento sexual. Tem um canal no YouTube chamado Formosa Pimenta. Ela tem pós em terapia sexual na saúde e educação. E dá várias palestras aí sobre sexualidade. Eu vou pedir para levantar, para aplaudir a nossa sexóloga, Samara Marchiori.
Olá, Samara. Tudo bem? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada. Novamente é um prazer estar aqui. Nosso também, pode ter certeza disso. E essa galera aí, então, nem se fala, né? Pois é. Vamos ver se eles vão participar, né? Então, vamos lá. Já temos perguntas? Agora é a vez de vocês, né? Só para lembrar, né? Esse quadro agora é o momento que a galera pode interagir com a nossa sexóloga, Samara Marchiori, e tirar todas as dúvidas que diz respeito à sexualidade. Afinal, também faz parte da saúde e é necessário a gente poder solucionar todas essas dúvidas aí. Então, vamos lá. Temos perguntas, plateia? Quem começa? A minha amiga. A minha amiga, né? Amiga, é. Isso aí. Já temos. Já temos, por favor, o microfone. Lá. Oi, a minha amiga mandou perguntar se fazer garganta profunda pode ser prejudicial à saúde. E eu tô falando sério, gente. Bom, eu vou partir do princípio que talvez alguém não sabe o que é garganta profunda. É porque eu não sabia falar de outro jeito, entendeu? Tá, garganta profunda é o sexo oral, onde tem uma maior introdução do pênis, né, na boca. Então, até onde eu sei, não é prejudicial à saúde, não. O que eu falo é que é mais uma questão visual de excitação do que uma necessidade para ter mais prazer. Porque, na verdade, a parte mais sensível do pênis é a glande, que é a cabeça do pênis, então não tem a necessidade de introduzir tanto. É uma questão mais visual para excitação. Mais alguma pergunta? Vamos lá. Agora é o momento de vocês, plateia. Então, até os convidados também, tá? Podem fazer as suas perguntas, aproveitar o momento. A banda aí, né? Vamos lá? Ninguém, gente? Com certeza. Tem muita gente aqui, Samara, com várias dúvidas, mas você sabe que a galera é tímida. Aí depois vão lá no direct do meu Instagram. Então, não vale responder mais. Agora, ou é aqui... Vamos lá? Isso aí. Temos? Aqui, ó. Por favor, o microfone. Eu queria saber, porque teve uma amiga minha, uma vez, que ela foi fazer sexo com o namorado dela, assim. Aí, tipo, não entrou. Aí, tipo, eu queria saber se é normal, tipo, por causa do ímã, alguma coisa do tipo. Então, de não entrar... Não acredito que seja... Não, tipo, não entrar, tipo, não entrar tudo, tipo, não tem... Tá. Então, ela pode ter sentido um desconforto realmente pelo ímã, apesar de ter mulheres com ímã, por exemplo, complacente, que aí realmente não sente romper, não sangra. Então, essa é um mito, né, de que toda a primeira relação sangra e dói, tudo depende mesmo ali do canal vaginal ali da mulher e do ímã, né? Mas o desconforto, aí eu teria que saber se é a primeira relação ou não, porque se não for, tem uma disfunção sexual chamada vaginismo, que é uma disfunção mais séria e bem difícil de tratar, porque a gente tem que trabalhar a região pélvica e a mente para que ela relaxe mais. Para vocês terem uma ideia, no grau mais avançado de vaginismo, a mulher não consegue fazer um preventivo, que dirá ter uma penetração, né, ali na relação sexual. Então, teria que conhecer um pouco mais da história dela para saber se é o ímã, se é a primeira relação, se é uma disfunção sexual. Respondeu? Vamos lá, mais alguém? Eu quero ver essa galera aqui perguntando, gente, cadê? Opa, temos lá em cima. Lá em cima, por favor. Isso aí, eu estou gostando de ver. É verdade que o esperma é rico em nutrientes? Eu recebo essa pergunta, né? Se faz bem para a pele, né? Se dá para passar assim no rosto. Mas, na verdade, até onde eu sei também é outro mito, né? Às vezes a gente se deixa levar pela conversa, às vezes o homem, né, quer ali na prática que possa engolir o esperma e fala que faz bem, mas até onde eu sei, não tem comprovação de que tenha nutrientes assim para a gente ficar tomando copos e litros de esperma, não.
E fora que tem que ter o cuidado com as ISTs, né? Hoje já não chama DSTs, porque mudou para ISTs, por conta de doença ter sintomas. E, às vezes, as infecções sexualmente transmissíveis não têm o sintoma. Então, hoje é IST. E também transmite pelo sexo oral. Temos uma pergunta. Vamos lá? Então, o anel peniano, que é usado para prolongar a ereção, ele pode prejudicar algum momento? Pode prejudicar, por exemplo, se o homem tiver uma ejaculação retardada, que também é uma disfunção, ou seja, ele demora muito a ejacular. Se ele já demora e o anel peniano prende um pouco o fluxo sanguíneo, aí ele vai demorar mais. Então, é um pouco mais indicado para o homem que tem ejaculação precoce, para que ele aguente um pouco mais e segure um pouco mais a ejaculação. Fora outras coisas que as pessoas pensam sobre o anel peniano, que pode estrangular o pênis, né? Ai, meu pênis é super gigante e não posso botar anel peniano, né? Mas é um brinquedinho que pode agregar ali na hora da relação sexual, que pode trazer mais prazer para o homem e também para a mulher. Opa! Agora nós temos a da banda. Vai lá, Carol. Eu queria que você explicasse como que funciona o orgasmo feminino e para as meninas, que eu tenho certeza que todo mundo tem dúvida se já teve ou não, e como que pode descobrir como que isso acontece. Ai, delícia, adorei a pergunta. Então, eu recebo muito essa pergunta, porque as pessoas acreditam que orgasmo, a mulher tem que expelir alguma coisa da vagina, né? Eu brinco muito que as pessoas acham que é o Homem-Aranha pela vagina, então esguicha algo dali, que hoje tem-se o nome da ejaculação feminina, que eu particularmente discordo desse nome, porque, para mim, quem ejacula é o homem. Então, o orgasmo nada mais é do que um ápice de prazer. Então, a gente fala que o ciclo de resposta sexual, por exemplo, tem 4 fases. A primeira é do desejo, que é quando pinta aquele clima, você saca que alguma coisa está acontecendo, né? O desejo. A segunda, de excitação, que o nosso corpo começa a responder ao desejo, vagina lubrifica, a gente começa a transpirar, o coração acelera. A terceira fase, que é esse pico de prazer, que é o orgasmo, que é uma sensação, nada mais do que isso, seguida pela resolução, que é quando dá aquela calmaria, que às vezes dá um soninho, né, dá uma vontade só de ficar fazendo nada mesmo. Então, tem essa dúvida, será que eu tive, será que não tive? A dúvida, às vezes, vem desse padrão que as pessoas insistem em criar. Exemplo, minha amiga falou que quando teve orgasmo, sentiu a perna bamba, e eu não senti, então eu não tive orgasmo. Mas toda a experiência de sexualidade é única e individual de cada um. Eu sinto orgasmo de um jeito, você sente de outro, fulana sente de outro. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Como que faz para saber se teve? Se tocar, ou como que a mulher sabe, ou descobrir então, que pode ter? O principal é isso, é se teve essa sensação máxima de prazer, que cada uma sente de uma forma mais intensa, menos intensa, seguida por um relaxamento. Temos uma pergunta aqui. Microfone, por favor. Aqui, ó. Isso queima. Opa. O que você acha sobre ideologia de gênero nas escolas? Ideologia de gênero. Ideologia de gênero. Isso aí. Realmente é um assunto bem polêmico, né? Falar de gênero nas escolas. Tem se falado muito do kit gay e tudo mais. Isso aí. Né? Então, assim, eu vou falar o que eu acho. E aí eu não vou entrar assim no mérito de que o que é certo e o que é errado no sentido mais amplo do que eu acredito e o que eu estudo, né? Eu acredito que a sexualidade ela é dinâmica, ou seja, para mim não existe regra e não existe uma coisa fixa. Por exemplo, pode ser que há 5 anos atrás eu gostava de um tipo de homem e pode ser que hoje eu gosto de outro tipo. Então, o meu prazer, a forma que eu direcionei o meu desejo mudou. E eu acredito que é assim com qualquer pessoa. Só que a gente tem muito a mania de querer conceituar as coisas. Ou seja, a gente pisca, surge um conceito novo. É trans, é pansexual, e por aí vai. Então, tem muitos conceitos que nem na pós-graduação a gente dá conta de fazer uma prova sobre isso, porque realmente são muitos. Então, assim, eu parto desse princípio, que a pessoa... Não existe isso de
ex-gay. Ou a pessoa, como assim, né? A pessoa era casada e aí começou a se interessar por mulher ou por homem, muito doido isso. Então, eu acredito que a sexualidade é dinâmica. Só que, infelizmente, tem essa briga por conta da infância, né, de querer introduzir o kit gay. Então, assim, eu acredito que a sexualidade deve começar em casa, a discussão, sempre no sentido de orientar mediante a idade da criança. Tem um videozinho que circula na internet que é muito interessante, que a mãe está na cozinha e a menininha vira e fala para ela assim: mãe, o que é virgem? E aí a mãe, sem saber do que ela estava falando, ela não quis saber de onde ela tirou aquilo, ela já foi falando, então, quando uma mulher, e foi explicando sem saber o que estava falando. Quando ela virou para trás, ela viu a menininha com 1 litro de azeite na mão, e aí estava extra virgem. Então, ela queria saber o que era virgem. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Você explica a sexualidade para a criança de acordo com a idade dela. Então, tem que começar em casa. Às vezes, a família transfere isso para a escola ou transfere isso para a igreja e para outros âmbitos. Mas tem que começar em casa. Então, acho que é isso. Assim, a sexualidade, para mim, é uma coisa dinâmica que pode mudar, sim. Eu não me apego a conceito. Você acha que pode influenciar, sim? A ideologia de gênero pode influenciar uma pessoa? Então, acho que pode. Assim como todo o ambiente que a gente está inserido influencia a gente de alguma forma, sim. Igual, às vezes, vem pais para mim preocupados, né? Tem um filho de adolescente, não sei se está tentando me provar alguma coisa, né? Fica nessa fase de experimentação. Nada mais é isso, a adolescência é uma fase de experimentação, né? E aí os pais, hoje a gente estava conversando com uma outra colega, falando assim que parece que todo mundo é bi hoje, né? Então tem-se uma liberdade muito grande de falar sobre sexualidade e aí acaba levando para o lado negativo. Mas eu acho que influencia sim. Então, nada mais importante do que ter, novamente, esse diálogo em casa para orientar. Porque se não orienta em casa, procura na internet, procura em novelas, e aí acaba tendo orientação errada. Samara, temos mais uma pergunta para poder fechar, por favor. Então, meu nome é Anderson, eu fiz vasectomia. E eu sei que o governo, para a gente adotar uma criança, tem uma ficha, tem um cadastro, tem um prazo de espera para adotar a criança. Mas, no caso da vasectomia, existe do governo uma fila de espera, um cadastro para refazer, para desfazer a vasectomia? Caramba, não sei. Me ajudem. Podemos contar aí com a participação também, se alguém dos nossos convidados. Realmente não sei a resposta. Por coincidência, eu fui procurada há uns 20 dias por uma pessoa que fez e foi lá para fazer a reversão pelo SUS. E a informação que eu tive, eu não vou afirmar porque não é a minha área, mas eu procurei me informar, é que o SUS não faz esse tipo de reversão ou inversão, né? A última vez que eu tive conversando com o médico, me falou que o valor para se pagar para desfazer essa operação seria, no mínimo, R$50 mil. E não teria nem 50% de chance de engravidar. Isso é verídico, realmente? Aí, como não é a minha área, eu não vou te responder. Tá? Doutora? Também não. Se tiver... Eu vou dizer assim, pergunta para Bolsonaro, ele fez. Bom. Bom, Samara, nós agradecemos a sua participação mais uma vez. Continua conosco aí, né? Porque nós vamos precisar da sua colaboração para os próximos temas. Carol, mais uma musiquinha só para dar uma aquecida na galera. Com certeza. E você de casa, não saia daí, que já nós voltamos aqui, ó. Hora certa é aqui no Enem. Vamos ficar em pé, gente. Pode agitação. Quem me vê dançando assim, mão pra frente, gira, gira. Eu tô limpando você da minha vida. Eu tô limpando você da minha vida. Quem me vê dançando assim,
assim. Vou pra frente, gira, gira. Eu tô limpando você da minha memória.